Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse primeiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Ezequias Soares, que é pastor ali na cidade de Jundiaí, São Paulo. Vamos estudar hoje o 5º mandamento aí na lição número 7. Honrarás pai e mãe. O texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E a verdade prática diz: honrar pai e mãe vai além da simples obediência. Implica amar e respeitar de forma elevada, demonstrando espírito de consideração. Então, neste mandamento, nós vamos ver aí obedecer e honrar. Então, nós vamos ver o que significa isso. Vamos ver principalmente que não é só obedecer. Não é só obedecer por quê? Porque alguém pode obedecer a seus pais e ao mesmo tempo odiá-los. Então é preciso haver aí uma obediência por amor. Não é uma obediência às vezes até por medo de apanhar às vezes, né? Então não é só isso. Honrar pai e mãe quer dizer que nós vamos obedecer por amor. E não só por amor aos pais, mas também, em primeiro lugar, por amor a Deus. Olha só, que aí se torna realmente uma coisa importantíssima, porque Deus estará aí nessa comunhão familiar. Sempre Deus está em primeiro lugar. Então o representante de Deus será o pai, e como o pai é um só com a sua esposa, então a esposa estará aí incluída como também uma corregente, né? Aí uma companheira, uma adjutora desse pai. Então os dois deverão ser respeitados, porque eles têm aí uma autoridade de Deus para o bem-estar de toda a família. Então os filhos terão que ter essa consciência de que não é apenas aquelas pessoas que estão ali, mas aí esse amor e essa honra deverá ser dada então aos pais, sempre com o sentido de que Deus deu a eles a responsabilidade de educá-los, de cuidar deles, de orientá-los. Então, esse respeito, essa admiração, esse amor sempre estará presente, porque a pessoa tem aí a visão, a compreensão de que Deus está no controle de tudo e colocou os seus pais ali para que pudesse controlar, que pudesse educá-los, pudesse estar ali na direção dessa família. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 20, 12, e também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 13. Vamos ler. Êxodo 20, versículo 12 primeiro. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6, 1 em diante diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora Marcos 7, porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então nós vamos ver aí que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento
que ele já vem unido a uma promessa. É evidente que todos os mandamentos, eles estão aí, embutidos neles alguma promessa. E todos não podemos separar alguns e dizer, esses aqui é que vão melhorar, esses aqui que vão piorar alguma coisa. Então, Jesus resumiu tudo dizendo, olha, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai temê-lo, você vai adorá-lo, vai ter Deus como primeiro em tudo, como mais importante em tudo. E outra coisa, você vai amar ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus resumiu tudo nisso. Ele pegou aí os primeiros mandamentos, que tem aí a ver com a relação entre o homem e Deus, e resumiu tudo em que? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Resumiu aí o amor a Deus em primeiro lugar. E pegou os outros mandamentos e reuniu-os todos, deu um resumo deles. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Esses outros mandamentos têm a ver com a relação entre homem e homem. Alguns colocam aí então nas tábuas 4 mandamentos de um e os outros 6 mandamentos na outra. Alguns, como os judeus, colocam 5 em uma e 5 em outra. Então os judeus incluem aí honrar pai e mãe, porque dizem que honrar pai e mãe, aí está incluído honrar a Deus. Eu não vejo assim. Eu vejo que honrar pai e mãe está bem claro em dizendo honrar pai e mãe. E está se referindo ao pai e mãe humano. Sempre se lembrando que, é claro, quem deu a autoridade para os pais foi Deus. Mas o mandamento é honrar pai e mãe. Então, Jesus não disse que o mandamento era honrar a Deus, mas honrar pai e mãe. Agora, é importante que os filhos tenham em sua mente que honrar pai e mãe deve ser um mandamento na sua vida inteira e sempre que os pais representam Deus no lar. Então os filhos devem aos pais o respeito, a admiração, o amor, o carinho e sempre também a obediência. Agora uma coisa interessante nessa palavra honrar é que ela tem a ver também com a parte material, com a assistência financeira dos pais. Então os filhos devem se lembrar disso, que é muito importante isso. Os pais não podem passar necessidade, os filhos não podem deixar isso acontecer. E isso é muito importante. Hoje, principalmente nos dias atuais, nós temos que nos preocupar com isso, porque são muitos filhos que, ao invés de estarem ajudando seus pais, estão ainda tirando a aposentadoria deles, por incrível que pareça. Então a sociedade ela é formada por famílias e sempre essa configuração da família é um pai, uma mãe e os filhos. Sempre o pai é um homem, sempre a mãe é uma mulher. E sempre existem os filhos. Pode ser que seja um filho, ou homem, ou mulher. Pode ser que sejam filhos, homens, mulheres. Então veja só que esta é a configuração bíblica da família. E os filhos precisam crescer dentro dessa sociedade, que é a pequena sociedade, a família, que vive no meio da grande sociedade, que são as outras pessoas. Os filhos precisam ser criados dentro, então, da família, com a orientação dos seus pais, amando e respeitando seus pais e sempre demonstrando amor pela sua obediência a esses pais, pela sua reverência a esses pais. Lembrando que quem colocou esses pais ali para educá-los foi Deus realmente. Nessa lição, então, nós teremos as seguintes partes aí. Primeira parte, o 5º mandamento. Tópico 1, os pais biológicos. Tópico 2, os pais espirituais. Tópico 3, os pais intelectuais. Na parte 2, nós vamos ver aí obediência. Nós vamos ver aí tópico 1, o verbo honrar. Tópico 2, filho adulto. Tópico 3, a luz da exegese.
Na parte 3 nós temos aí sustento, cuidado, oferta corban, ensino de Jesus. Na parte 4 nós temos aí entre a lei e a graça. Tópico 1, autoridade dos pais. Tópico 2, o sistema mosaico. Tópico 3, adaptado sob a graça. Vamos ver a introdução, que diz o seguinte: o quinto mandamento era originalmente uma ponte entre as obrigações dos israelitas com Deus e as do israelita com seu próximo, e liga os 4 primeiros mandamentos aos 5 seguintes. 8 dos 10 mandamentos do Decálogo são proibições e 2 são positivos, o quarto e o quinto. Temos aqui o segundo mandamento apresentado em forma positiva. Então nós temos os 4 mandamentos primeiros, que é uma relação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, uma relação direta, que foi resumido por Jesus em amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o teu entendimento. E nós temos os outros 6 mandamentos, que nós estamos iniciando agora, falando sobre eles, que tem a ver então com o relacionamento entre os homens, entre si. Então nós vamos ver que passamos agora a uma segunda parte do nosso estudo dos mandamentos. Vamos passar para então a segunda tábua, ou de preferência, se nós formos analisar e chegar à conclusão que realmente existiam 2 tábuas iguais, então nós vamos chegar ao outro lado da tábua da lei. Nós vamos ver então que dos 10 mandamentos, a maioria o que? É uma forma negativa, ou seja, não terás outros deuses diante de mim, não matar, não roubar. Então tem a palavra não, tem uma forma negativa. E nós vamos ver que 2 mandamentos têm a forma positiva. São exatamente o 4º e o 5º mandamentos, né? Guardar o sábado, e o outro, que é este mandamento que nós vamos ver hoje, que é honrar pai e mãe. E esse mandamento vem junto com a promessa de longevidade e de prosperidade financeira.